reunidos mais uma vez, estamos juntos hoje com um propósito um pouco diferente. Vamos começar uma série de estudos bíblicos, de treinamentos online, e quero dar as boas-vindas a você que escolheu a Bíblia da Vila para ser a sua igreja, está caminhando conosco, mesmo que talvez ainda à distância, ainda no online, mas eu sei que em breve o presencial também vai chegar. Querido, seja bem-vindo à nossa plataforma que vamos começar de treinamentos online, e esse primeiro curso que nós vamos oferecer para você vai ser o curso de preparação para o batismo. Durante essa quarentena tivemos pessoas que professaram publicamente sua fé em Jesus através das celebrações, mesmo que online, interagiram com a gente, manifestaram o desejo de receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, e desejam também confessar publicamente a sua fé em Jesus através do batismo. E esse primeiro treinamento de hoje, ele vai então nos conduzir nessa direção, dando você alguma direção sobre o que significa se batizar, o que significa o batismo bíblico, como nós aqui da Bíblia da Vila praticamos, tá? Vamos junto também com esse material disponibilizar para você o estudo bíblico, para que você possa acompanhar em PDF, bem como também questionário com algumas perguntas que devem ser respondidas e encaminhadas para a gente de volta, tá bom? Nossa intenção, nosso objetivo é que, não mudando as regras, que estão norteando essa quarentena agora, possamos realizar o batismo aqui na igreja, em uma celebração, ou, se não, poderemos marcar uma live de batismos. Como vai acontecer? Eu vou marcar o batismo somente com você que está fazendo treinamento, você virá à igreja e vamos fazer uma transmissão ao vivo dessa celebração, para que seus familiares e amigos possam acompanhar também o momento em que você descerá as águas do batismo, ok? Então peço a sua ajuda, peço a sua cooperação nesse sentido, você que é candidato, você que está participando do curso, que você possa também interagir com a gente, preenchendo o formulário, encaminhando para a gente o quanto antes, para que possamos preparar tudo aqui, tá bom? Então vamos lá, queridos. Eu gostaria inicialmente de pedir a você que abrisse sua Bíblia. O texto que nós vamos utilizar hoje para esse treinamento é o texto de Atos capítulo 22, versículos 6 a 16, ok? Eu vou ler aqui na minha Bíblia para que você possa acompanhar. Atos 22, versículo 6, declara assim a palavra. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanharam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse-me o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus de nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se e seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Bem, nós sabemos, gente, que o batismo é uma ordem bíblica. É uma ordem que Jesus deixou para a sua igreja. Nós praticamos em um ato de obediência àquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi uma orientação muito clara que Jesus deixou para a sua igreja, tá? Foram uma das suas últimas palavras, últimas recomendações que deixou para a sua igreja reunida. Portanto, nós praticamos esse ato em obediência àquilo que Jesus nos ensinou.
O batismo bíblico, o batismo é um ato de obediência àquilo que Jesus ensinou na sua palavra. Tá? O versículo 16 do texto que nós lemos de Atos 22, ele faz uma pergunta. E agora, por que te demoras? Levante-se e receba o batismo. Essa palavra foi dita por Ananias ao Saulo, futuro apóstolo Paulo. Tá? Essa é a consideração que eu gostaria de fazer com você nesse primeiro momento, nesse primeiro treinamento, tá? Sobre qual é o impedimento, o que impede uma pessoa de ser batizada. Qualquer pessoa pode ser batizada? O que impede verdadeiramente uma pessoa de professar Jesus através do batismo? E a primeira consideração que eu gostaria que você fizesse comigo, que uma pessoa ela deve ser batizada se ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. Se ela realmente aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, essa pessoa deve ser batizada sim. Tá? Paulo aqui, ele teve esse encontro, Saulo, ele teve esse encontro com Jesus após muita resistência. Ele era um perseguidor da igreja, ele encarcerava os cristãos e consentiu na morte de alguns. Agora ele literalmente caiu do cavalo. Versículos 6 a 8 declara isso de Atos 22. Ele cai do cavalo, ele cai das suas prerrogativas e tem um encontro com Jesus. Olha, um tempo como esse que nós vivemos, de tamanhos desafios, como essa quarentena, a pandemia do coronavírus, tudo isso pode nos levar, quem sabe, a parar. Algumas pessoas pararam para repensar as suas vidas. Pararam para pensar sobre a brevidade da vida, pararam para relembrar antigos ensinamentos que lhes foram dados pelos seus pais ou avós, e nesse tempo se voltou para Deus. Muita gente, existem muitas pessoas que neste tempo de dificuldade têm retornado à comunhão, retornado à sua fé. Tá? Uma pessoa, quando retorna a Deus, uma pessoa quando volta a ter esse contato com o Senhor, uma pessoa que volta a ter intimidade com Deus, ela já teve esse encontro com Deus, agora está retornando. E outras pessoas estão tendo pela primeira vez. Por isso que nós estamos nessa empreitada aqui, desse treinamento para o batismo. Não é a maneira como nós praticamos aqui na nossa igreja, tem um treinamento, uma reunião comigo, nós treinamos e capacitamos, mas precisamos continuar. Se você realmente aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, querida, a Bíblia fala que você está mais do que apto para ser batizado, tá? Mais do que apto para ser batizado. A Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você já teve encontro com Jesus, você sabe que algo diferente aconteceu no seu coração. Algo diferente chegou na sua vida. Tá? Quem sabe esse é o momento mais que oportuno para você professar publicamente a sua fé através do batismo. Tá? O melhor motivo que temos para receber o batismo é esse, porque nós tivemos um encontro com Jesus. Texto de Atos, capítulo 8, versículo 36 a 38, narrativa que fala sobre Filipe e o eunuco etíope. Diz que ele chegou junto, ensinou a palavra, ministrou a palavra, e esse eunuco faz uma pergunta a Filipe: olha, aqui a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe respondeu: olha, é lícito, é permitido, é oportuno, se você de fato crê nele de todo o seu coração. E ele falou: eu creio. Então ambos desceram as águas e foi batizado. Então você veja que a única consideração, a única questão que você precisa ter bem resolvido na sua vida é essa: você realmente confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador? Você crê em Deus? Você crê em Jesus que morreu na cruz pelos seus pecados? Você se reconhece como pecador? Porque existem pessoas que falam assim: pastor, eu não quero me batizar agora por um motivo, eu ainda preciso melhorar algumas coisas na minha vida, eu ainda estou pecando, eu ainda peco, e eu acho melhor eu primeiro chegar a um estágio de espiritualidade para que depois eu possa ser batizado. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Se você esperar chegar esse tempo em que você não tenha pecado, não tenha dificuldades e possa se aprimorar, esse tempo nunca vai chegar. Tá? Eu sou pastor,
e digo para você com segurança: sou um pecador, falho, posso errar muitas vezes e erro muito. Embora conheça a Bíblia, eu mesmo posso, eventualmente também me ver fazendo uma coisa contrária àquilo que ela ensina. Então, a motivação para que você seja batizado não é você ter uma vida perfeita, é você ter um conhecimento perfeito. Qual é o conhecimento perfeito que você precisa ter? Eu conheço Jesus, creio nele como meu Senhor e meu Salvador. Tá? Essa é a única questão que você precisa ter resolvido na sua vida, porque todas as outras você não terá. Tá? Se você esperar o momento oportuno, o momento sem problema, ou que você seja uma pessoa perfeita e sem problema algum, esse batismo não vai acontecer. Tá? Então o batismo não é para pessoas perfeitas, o batismo é para pessoas que querem ser aperfeiçoadas em Cristo. Você deseja isso? Você já teve seu encontro com Jesus? Então você está mais do que pronto para isso. Tá? Segunda motivação: por que eu devo ser batizado? Porque as pessoas veem algo diferente em mim. Eu era uma pessoa antes, e desde o momento que eu entreguei minha vida a Cristo, eu comecei a mudar o meu comportamento. Eu estou mudando a minha vida, eu estou tendo uma outra postura diante da vida, diante das situações, diante dos problemas que eu enfrento. Os problemas continuam os mesmos, mas eu mudei diante dos problemas. Querido, isso é uma evidência dessa transformação, tá? Dessa transformação, dessa mudança de direção, dessa metanoia que acontece na vida daquele que teve um encontro com Jesus. A vida muda, as coisas mudam. Agora ele não anda mais sozinho, o Senhor está andando com ele. Tá? Essa é uma certeza, tá? Que você precisa ter. A Bíblia fala que se alguém, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, então depois vem e segue. Tá? Olha que coisa preciosa, olha que palavra poderosa a Bíblia tem para você em Mateus capítulo 16, versículo 24. Tá? Se alguém quiser vir após mim, se você quiser ser um discípulo de Jesus, é necessário que você renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, então siga-me. Uma coisa que eu digo para você, que quero te alertar, tá? E gosto muito de fazer isso, porque eu prefiro confrontá-lo com a verdade do que agradá-lo com mentiras, é que não é fácil ser discípulo de Jesus. É muito fácil ser membro de uma igreja, é muito fácil, mas é muito difícil ser um discípulo de Jesus. Olha o que Jesus declara: você quer ser meu discípulo, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. É fácil, gente, fazer isso. Seja honesto aí, você que está acompanhando esse treinamento. É fácil negar as suas vontades? É fácil negar os seus ímpetos? É fácil abdicar das suas paixões? Não é nada fácil. Não é para mim e não seria diferente para você. Jesus fala isso. Se você quer ser meu discípulo, você tem que estar disposto a negar a si mesmo. Negue a sua vontade. Tá? Aí não terminou ainda não, ele vai falar ainda mais. Vai falar assim: aí, tome a cada dia a sua cruz. Sabe o que significa isso? Que você precisa pagar o preço. Você precisa assumir a responsabilidade. Levar a cruz aqui é você suportar o fardo. É uma cruz pesada e cada dia tem uma cruz nova para você. Todo dia na vida de um discípulo de Jesus é um desafio. Às vezes você sai de casa, olha, você acordou na graça, você fez o seu momento devocional, fez a sua oração, você sai no Espírito e tudo acontece para tirar você do propósito. Já reparou como que isso acontece com a gente? Ou só está acontecendo comigo, gente? Por favor, depois você comenta aí nesse vídeo: pastor, também está acontecendo comigo, por eu me sentir um pouco mais humano, tá? Por favor. Então, acontece com a gente o tempo todo. Você se prepara, você ouve um louvor, você sente a presença do Espírito Santo, você lê a palavra, você ora, você sai de casa, e às vezes até mesmo dentro da própria casa, começam as provações, começam as dificuldades, tudo acontece. Querido, Jesus já declarou: tome a cada dia a sua cruz. Todo dia vai ter um desafio para você, todo dia vai ser um desafio para todos nós. Então não se surpreenda com isso, tá? E depois vem e segue-me, foi o que Jesus declarou. Querido, uma pessoa precisa estar disposta a viver essa transformação,
tá? Você precisa estar disposto. Preste atenção uma coisa, que Jesus não vai vir do céu, lá do céu vai vir aqui e vai simplesmente dar um toque mágico em você e você será uma nova criatura e tudo vai mudar. Isso é processual, gente. Isso é um processo. Você precisa se permitir entrar nesse processo. Ah, pastor, por que não acontece nada? Você tem feito a sua parte? Preste atenção que não é por passo de mágica, é por um método, é por um caminhar. Jesus veio caminhar com você, é na vida, vai ser no dia a dia, serão as experiências que você vai enfrentar no seu cotidiano que a sua fé será lapidada. Portanto, por que eu quero ser batizado? Porque eu tenho vivido isso. Se você tem vivido essa transformação, se você tem pago um preço por conta da sua fé, querido, você está mais do que habilitado para descer as águas do batismo. Tá? Por que quero me batizar? Uma terceira motivação que pode, levar você a esse desejo é o desejo de obedecer os mandamentos de Deus. Tá? Paulo aqui ele queria obedecer à vontade de Deus. Ele queria fazer a vontade do Senhor, ele queria obedecer aquilo que a palavra estava dizendo para ele. Lá em João capítulo 14, versículo 15 e 21, diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele. A obediência é um sinal de amor, tá? A maior evidência do seu amor a Deus, do seu amor a Jesus, é a sua disposição para obedecer. E se ele deixou essa ordem, que você deveria fazer discípulos e batizar, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, querido, é mais do que importante que você o faça. Ah, pastor, eu fui batizado quando eu era criança, eu fui batizado lá na outra igreja, eu era criança, eu não tinha maturidade ainda, agora eu quero me batizar, posso? É claro que você pode, até porque a Bíblia deixa muito claro que o batismo é para quem crê. Aquele que crê e for batizado será salvo. Uma criança recém-nascida, ela não tem condição ainda de crer por sua própria vontade. Claro, tem muito ali naquele ato, que não é prática da nossa igreja, mas tem muito ali da vontade dos pais, do desejo dos pais, da fé dos pais, que querem que aquela criança se encaminhe na religião que eles estão. Tá? Mas o que a Bíblia ensina de verdade? Por isso que nós batistas, desde a sua história, lá do século XVI, éramos chamados dos rebatizadores, porque não aceitávamos aquele batismo infantil praticado pela então Igreja Católica. Tá? Hoje, a nossa prática ela é muito comum em todas as igrejas protestantes, igrejas pentecostais, neopentecostais no nosso país, tá? E ela se dá não pela prática ser apenas a prática litúrgica de uma igreja, mas porque ela é resultado daquilo que nós cremos da Bíblia. A Bíblia ela é muito clara ao dizer: aquele que crê e for batizado. Então o batismo é para quem crê. O batismo é para a pessoa, o batismo é pessoal, é individual, é intransferível. É você que precisa crer. Não adianta o seu pai e a sua mãe crer. Por mais excelente vontade eles tivessem, quem tem que ter esse desejo é você. Quem tem que ter essa fé é você. Portanto, o batismo é para quem crê. Tá? Então você que crê e quer obedecer os mandamentos, você é mais do que apto, está mais do que apto para o batismo da palavra, o batismo bíblico. Tá? Ah, pastor, eu quero me batizar porque eu não entendia antes, mas agora eu estou entendendo. Existem pessoas que porventura caminham com a igreja, já conhecem a fé, quem sabe são filhos de evangélicos, já caminharam na igreja, mas nunca tiveram aquele momento, aquele insight, aquele start que dá no coração, ainda não tiveram. De repente aconteceu agora nesse tempo. Aquela chama acendeu. Ah, pastor, antes eu não entendi, mas agora eu estou entendendo. Agora eu quero. Quem sabe é o momento para você também, aproveitar e declarar publicamente a sua fé através do batismo. Efésios capítulo 2, versículo 12 fala: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Antes da nossa condição, antes do nosso conhecimento de Jesus, a Bíblia declara que estávamos separados de Deus.
A Bíblia fala porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa condição natural é de afastamento de Deus, tá? A nossa condição natural, tá? Então, pela fé, nós somos aproximados. Pelo ato redentor de Jesus na cruz do Calvário, nós fomos aproximados novamente de Deus. E se você de fato crê, se você de fato tem entregue a sua vida a Jesus todos os dias, é um momento mais do que oportuno para que isso aconteça. Pastor, eu quero me batizar para dar o testemunho público da minha fé. Essa é uma excelente motivação, tá? É uma excelente motivação que você tem. Se você deseja professar publicamente a sua fé através do batismo, porque nada mais é o batismo, querido, deixa eu explicar uma coisa para você. O batismo nada mais é do que uma profissão pública de fé. É um grande testemunho que você dá. Sem palavra alguma, você está confessando a sua fé para aquelas pessoas que estão lhe vendo. Porque quando a pessoa ela é mergulhada nas águas, isso tem um simbolismo. Por isso que na nossa igreja, a Igreja Batista, e muitas igrejas protestantes também, elas praticam o batismo chamado batismo por imersão. A palavra batizo, ela é do grego baptizo, que significa mergulho. A nossa igreja pratica o batismo por imersão. Existem outras igrejas que praticam um batismo diferente, tá? Mas não vou me ater a isso agora, em outro momento podemos até conversar. Mas quero lhe falar que o nosso batismo aqui é por imersão, porque nós entendemos que o batismo tem um simbolismo. O batismo tem o simbolismo da morte e da ressurreição de Jesus. Então, quando a pessoa é mergulhada na água, ela está declarando, ela está como se fosse encenando aquilo que ela crê. Quando ela é mergulhada, ela está dizendo: eu acredito que Jesus morreu pelo meu pecado. Eu acredito que Jesus morreu por minha causa. Ela foi mergulhada na água. E quando ela é levantada da água, existe um outro significado. Eu acredito que assim como Jesus morreu pelo meu pecado e ressuscitou, eu também estou hoje renascendo para uma nova vida agora em Deus. Uma nova vida com Deus. Uma nova vida tendo como norte Deus, tendo como norte a minha espiritualidade. Então preste atenção que a pessoa, sem falar palavra alguma, sem pronunciar absolutamente nada, ela estará declarando àqueles que estão assistindo, aos seus familiares, aos amigos e ao mundo, que agora ela crê que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também a sua velha natureza está morta, e quando emerge das águas, ela declara que agora crê que vive uma nova vida ao lado de Jesus, ressuscitou para uma nova vida com o Senhor. Então você veja que esse ato é um ato simbólico, e para nós aqui nós o praticamos assim, respeitamos aqueles que praticam de maneira diferente, são nossos irmãos em Cristo. Uma das grandes conquistas da Reforma Protestante foi justamente a livre interpretação da Bíblia. Então, se uma outra igreja pratica de outra maneira, que Deus os abençoe lá, continuem praticando, e nós aqui também estaremos praticando da maneira como nós acreditamos, tá? Isso é maravilhoso, gente, isso é muito bom, tá? Deus é multiforme, Deus é extraordinário, Ele age aqui de um jeito e age diferente lá. Estava vendo recentemente, compartilhei até com alguns amigos, os batismos que acontecem, por exemplo, na Rússia, bem diferente dos nossos aqui, batismos feitos naqueles lagos congelados. Imagina um lago congelado, eles fazem um buraco no gelo, fica o pastor de um lado, um pastor do outro lado, pega cada um por um lado e mergulha naquela água congelante. Querido, eu tenho certeza que quando a pessoa sai dali, ela sai uma nova criatura. Olha, não tenho dúvida, que você imagina tomar um banho desse, de uma água congelante, sai renovado, sai renovado. Aqui não fazemos isso, aqui não dá para fazer isso, mas respeitamos. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Ele age multiforme. Então, aqui praticamos o nosso batismo nas águas, o batismo por imersão, tá? E ele tem todo um simbolismo para nós, tá? O batismo, gente, ele não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Assim como também a igreja não salva, tá?
A igreja batista não salva, a igreja católica não salva, a igreja pentecostal, quem salva é Jesus, tá? Não adianta a pessoa ser batizada se ela não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, tá? Pode batizar em qualquer igreja que quiser, não será salvo. A salvação é um ato da graça de Deus através da sua fé pessoal em Cristo, tá? Então, o batismo não salva ninguém, tá? O batismo é para quem já teve encontro com Jesus. O batismo é obediência, o batismo é um testemunho público da sua fé em Cristo, tá bom? Preste atenção nisso, guarda essa informação no teu coração, porque isso é muito importante, vai ser muito necessário também na sua caminhada, tá bom? O batismo é para gente pecador, assim como eu, como você, tá? O batismo é para gente normal, tá? Não espere ter uma vida perfeita, sem defeitos, sem falhas, para que depois seja batizado. Não há um tempo mínimo, tá? No passado isso acontecia, hoje não tem mais. O tempo é o tempo do seu entendimento. No momento que você entender, no momento que a ficha cair e você tiver essa revelação no seu coração de crença, de fé em Jesus, isso é mais do que suficiente, gente. Nós teremos todo o tempo do mundo para o crescimento. É um primeiro passo que você dá na sua caminhada com o Senhor. E para concluir, gente, um outro fato importante que você precisa se lembrar é que quando você é batizado, você também é batizado por uma igreja local. O batismo é a porta de entrada para a membresia da igreja. A sua conversão em Cristo é a porta de entrada para a comunhão no corpo. Mas para ser membro da igreja, na comunhão da igreja, tá? O batismo também, para nós, tem essa importância. Porque quando uma pessoa se batiza, ela está dando um testemunho de humildade e de concordância com a igreja que ela está fazendo parte, tanto que é esta igreja que o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém se auto-batiza, você é batizado por uma igreja. Então preste atenção que quando você está se batizando, você está dando também um testemunho de concordância com essa igreja, tá? E cada igreja, gente, cada igreja tem a sua maneira de pensar, tem as suas práticas. Não nos cabe julgar e peço a você, já como um futuro membro da PIB da Vila, que aprenda isso comigo, que leve essa lição para o resto da sua vida. Nós não temos a competência para julgar ninguém, não somos nós os juízes. Então eu glorifico a Deus pela grande diversidade de igrejas e denominações que nós temos em nossa cidade, em nosso país, a liberdade religiosa. Então que Deus os abençoe, tá bom? Então, quando você se batiza, você está dizendo o seguinte: olha, esta igreja aqui que eu estou me batizando, eu concordo com ela e quero caminhar junto com ela. Querido, é muito importante a comunhão da igreja. Sem a comunhão da igreja, você esfria. Sem a comunhão da igreja, a sua vida, você perde a oportunidade de exercer o seu ministério junto ao corpo. Aprendi desde muito cedo que a igreja é como se fosse um braseiro. Imagina lá aquele churrasco bonito que você precisa fazer e convidar o pastor para almoçar com você aí muito em breve. Então imagina aquele churrasqueiro, as brasas incandescentes pegando fogo ali, tá? Se você pegar, tá, e tirar uma brasa daquela do meio do braseiro e colocar num cantinho separado, o processo natural dela será de esfriamento. Ela vai se esfriar, ela vai perder utilidade, ela vai perder o seu brilho. Assim também acontece com aquele crente, com aquele discípulo de Jesus, pessoa que verdadeiramente entregou a vida a Cristo, teve encontro com Jesus, mas decidiu caminhar desconectado da igreja, decidiu caminhar sem uma igreja, tá? Ele vai esfriar, gente. É claro que a pessoa vai esfriar. A pessoa vai esfriar, a pessoa vai perder a sua utilidade, porque Deus tem um propósito para a sua vida, e aqui na PIB da Vila você será desafiado a descobrir qual o propósito que Deus tem para você. Deus quer usar você. Aqui na igreja eu sou ministro do Evangelho e você também tem o seu ministério. Então, querido, Deus pode estar preparando você para trabalhar em algo que nem eu imagino ainda. Então, preste atenção, uma pessoa desconectada da igreja, da comunhão da igreja, ela perde sua utilidade.
tá? Ela perde seu brilho, ela perde o calor, ela vai desanimando, ela vai esfriando. A comunhão da igreja é muito importante, querido. É muito importante, tá? Então, quando você se batiza, você está dando testemunho de concordância com essa igreja. Se você não concorda com a igreja, não há motivo para você batizar nela, tá? Então, só se batize se você de fato concorda com as práticas, com a maneira de pensar, com o comportamento daquela comunidade, tá bom? Então, para nós aqui, o batismo dá acesso a você à membresia, tá? E nós temos aqui na nossa igreja um padrão chamado padrão do membro ideal. O que nós esperamos da nossa membresia? O que nós esperamos de você como membro da nossa igreja? Lembrando que membro aqui, nós estamos falando de uma coisa essencial, de uma parte vital. Membro não é associado, membro não é afiliado. Quando nós falamos sobre membro na nossa igreja, estamos falando de membro do corpo, parte do corpo. É uma parte que está conectada, que dá funcionalidade e propósito ao corpo. Tá? Então, quando falando de membresia, é algo muito importante. Membresia não é alguém que está associado à igreja, a um sócio da igreja. Não. Ele é parte vital. Ele dá funcionalidade, propósito, movimento ao corpo. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Veja que a ideia que o apóstolo Paulo tenta retratar para nós é a ideia do corpo humano. Jesus é a cabeça, nós somos os seus membros. Ou seja, nós vamos levar esse Jesus por onde o pé nos levar. Então é importante que você, como membro, tenha essa importância, tenha esse entendimento. Então, quando nós falamos aqui sobre um perfil de membresia, nós estamos falando o que nós esperamos de você como membro do corpo e o que esperamos do corpo todo. O que nós esperamos da igreja nessa caminhada. E nós fizemos aqui um projeto chamado Membro Ideal. Tá? Essa palavra ideal aqui, ela vai se revelar um acróstico, tá? com o perfil do membro que nós desejamos desenvolver aqui em nossa igreja. E a primeira característica desse membro é que ele se identifica com a igreja. Identifica-se com a igreja. Ele é identificado com a igreja. O que significa isso? Ele veste a camisa da igreja. Não é essa camisa, gente. A pessoa assume a identidade da igreja. Gente, cada igreja tem a sua característica. Cada igreja tem a sua missão. Cada igreja tem o seu propósito e suas prioridades. Nós temos as nossas. Então, para que você seja um bom membro da nossa igreja, você precisa o quê? Respirar os desafios da nossa igreja, se identificar com a nossa igreja. O batismo bíblico, por exemplo, é uma maneira que você tem de declarar a sua identificação com a igreja. Eu sou membro da igreja, eu me identifico com a igreja, não sou apenas alguém que visita, não sou apenas alguém que assiste a transmissão online, eu estou identificado com a igreja, essa é a minha comunidade, eu sou membro desse corpo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 declara: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões, antes que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. O que é isso? Todo mundo falando a mesma coisa. A igreja tendo uma mesma identidade. Tá? Então, o membro ideal é aquele que se identifica com a sua igreja. Não adianta você estar na igreja batista com o pensamento lá da Assembleia. Não adianta você estar na Assembleia com o pensamento da Batista. Você tem que estar com o pensamento daquela comunidade. É você assumir e absorver a identidade, a visão, a missão daquela igreja. E aqui na nossa igreja nós temos isso muito bem delimitado, que será numa oportunidade futura também prepararei um curso para você, curso online, sobre a visão e missão da igreja, tá? Vamos explicar e pormenorizar isso para você. Tá? Então, primeira coisa, é um membro que se identifica com a igreja. Segunda coisa, tá? A letrinha D, é um membro dizimista. Tá? Isso é muito importante, porque na nossa igreja nós não temos nenhum tipo de subsídio do município, do governo. Tudo que acontece na nossa igreja é sustentado, é financiado pelos próprios membros.
Então, o membro ideal, o perfil do membro ideal que nós temos em nossa igreja é alguém que assumiu a identidade da igreja na íntegra, inclusive nos desafios financeiros, nos compromissos que ela tem. Portanto, é muito importante que você que é membro da igreja, que também coloque em seu coração o propósito de obedecer, porque trata-se de obediência, àquela orientação da palavra de ser um dizimista. Separe a 10ª parte daquilo que Deus lhe deu e devolva ao Senhor. Entenda, você não está dando, você está devolvendo, porque Deus tem lhe dado tudo. Esse é o entendimento que nós temos, que nós não damos o dízimo, nós devolvemos o dízimo, porque não nos pertence. Foi Deus que lhe deu tudo e você está devolvendo a Ele a pequena parte, tá, de gratidão para que o seu reino, para que a obra possa continuar, para que vidas sejam abençoadas, para que o projeto avance. Então, o membro ideal é aquele que se identifica. Atos capítulo 2, versículo 44 e 45 declara: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, e vendendo suas propriedades e bens, compartilhavam uns com os outros conforme a sua necessidade. Então, aquele que crê, anda junto, sofre junto e participa também destes desafios. Tá? Terceira característica, a letrinha E. Tá? Ele é envolvido. Primeira letrinha, falei sobre identifica-se, ele tem a identidade da igreja. Segundo, dizimista fiel. Terceiro, envolvido nos ministérios. É uma pessoa que quer participar, é uma pessoa que não quer ficar sentado no banco. Irmão, em nossa igreja só tem espaço para um espectador, que é Deus. Ele vem para assistir o seu culto, você vem para oferecer, você vem para adorar, você vem para servir. Eu creio de todo o meu coração que Deus tem um propósito para você, Deus quer usar você, tá? A sua vida tem uma importância. Através de você, vidas serão abençoadas, famílias serão sustentadas. Portanto, tá? Você precisa ser envolvido, tá? Envolvido no seu ministério, tá? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 e 6 declara: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse Espírito, ele habilitou você, ele capacitou você para ser ministro, para ser ministro. Deus não chamou você, não está te chamando para cá para assistir um culto legal, participar de uma celebração maneira, não é para isso não. Ele está te chamando para cá porque ele quer usar você. Ele tem um propósito para você aqui, ele tem uma missão para você aqui nesse lugar, tá bom? Então, para bem e pensa aí, ó. São características que nós queremos ver na nossa membresia, tá? Quarta, tem que ser acolhedor em seus relacionamentos, tá? A nossa igreja tem uma característica que tem sido muito sufocada nesse tempo de pandemia, que é uma igreja calorosa, é uma igreja acolhedora em seus relacionamentos. Aqui na nossa igreja a gente gosta de abraçar, gosta de apertar a mão, a gente gosta de conhecer novas pessoas. Então, você chegando para cá, agora, temporariamente, porque tudo isso vai passar em nome de Jesus, você talvez vai ter que se controlar um pouquinho, mas a vontade nossa era de dar aquele abraço, era de chegar junto, é a natureza, a característica nossa. Somos conhecidos por isso. Então, queremos perpetuar. Isso é uma coisa que você pratica. Eu me lembro que quando comecei essa igreja, com 5 pessoas, eu falava assim: gente, sai do seu lugar e cumprimenta o seu irmão. E eles me falavam: pastor, nós já falamos uns com os outros no início. Eu sei, eu sei, mas nós estamos praticando para o futuro. Porque eu estava semeando na igreja, lá atrás, lá no início, 10, 13 anos atrás, semeando na igreja o tipo de igreja que eu quero fazer parte. Uma igreja acolhedora, uma igreja calorosa, igreja que é voltada para pessoas. Tá? É muito ruim você entrar num lugar e ninguém te identificar, ninguém falar com você, e você entra e sai sem importância alguma. Tá? Então, uma coisa que eu busquei praticar na igreja ao longo dessa caminhada e quero perpetuar isso através da sua parte também. Você pode trabalhar, ajudar nesse sentido, sendo acolhedor, tá? Abrindo-se para conhecer novas pessoas, se envolvendo, quem sabe, em um grupo de relacionamento, um pequeno grupo, numa célula, tá? É muito importante que você entenda isso, porque pessoas foram feitas para as pessoas. E nós compreendemos isso muito bem. O membro só funciona bem quando está conectado com outras partes.
você precisa de conexões para ter uma vida mais próspera, uma vida mais abençoada, tá? Então, queremos membros acolhedores, membros calorosos, tá? E a quinta e última característica desse membro ideal que nós buscamos na igreja é líder-servo. Líder-servo. Mateus capítulo 20, versículo 26 a 28 declara: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que nós falamos aqui com isso? Que na nossa igreja não tem vaga para chefe. A nossa igreja não tem vaga para quem é líder. Eu sou um grande líder, eu sou um grande profissional. Não, nós temos vaga para servo, líderes servos, pessoas que querem liderar através do serviço, através da sua humildade, tá? A Bíblia deixa muito claro que nem Jesus veio para ser servido. Nem Jesus veio para ser servido, mas para servir. Assim também, se você está vindo para a nossa igreja, Deus tem um propósito para você, para que você sirva, para que a sua vida seja útil, para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Se você pegar tudo isso que eu falei aqui, vai formar o seguinte acróstico: ideal, tá? Porque ele identifica-se com a igreja, ele é dizimista fiel, ele é envolvido nos ministérios, ele é acolhedor em seus relacionamentos e é um líder servo. É um líder servo. Esse é um modelo de membro ideal que nós queremos desenvolver aqui na nossa igreja. A minha oração, o meu pedido a você é que você seja essa pessoa. É que você, ao chegar aqui, chegue para somar, chegue para ser abençoado, mas chegue para ser bênção na vida de outras pessoas. Pastor, eu estou vindo para essa igreja porque eu estou sendo muito abençoado. Ótimo, ótima coisa você está fazendo em vir para cá porque está sendo abençoado. Mas eu preciso lhe dizer, como seu pastor, Deus quer agora que você seja bênção na vida de outros. Reino de Deus é sobre compartilhar, não é sobre reter, tá? Então, se você está sendo abençoado, maravilha, maravilha, está no caminho certo. Então, agora é a hora para que através de você, vidas sejam abençoadas, outras pessoas também sejam alcançadas por aquilo que você tem recebido. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Peço a você mais uma vez, vou colocar na descrição desse vídeo, tá? Um link para dúvidas, tá? Qualquer dúvida que você tiver, clica nesse link, manda que eu vou responder o mais rápido possível, tá? Vou colocar também para você em PDF os estudos bíblicos que eu coloquei aqui e a nossa ficha, tá? O questionário que eu preciso que você me responda, tá? Preenchendo isso, fazendo isso, o quanto antes estaremos preparando aí o seu batismo, tá bom? Que Deus abençoe e muito obrigado por nos acompanhar através aqui deste canal. Que Deus abençoe a sua vida.